Pare tudo! O que você vai ver agora é o desdobramento mais grave e urgente da política brasileira nos últimos anos. Enquanto todos os olhos estavam voltados para os corredores do judiciário, algo aconteceu no silêncio de um quarto de hospital que acaba de mudar o destino da nação. Uma carta escrita de próprio punho por Jair Bolsonaro em um momento de extrema fragilidade física, mas de lucidez estratégica total, acaba de vazar dos bastidores para o núcleo duro de Brasília. Não se trata apenas de um desabafo ou de um agradecimento aos apoiadores, é um documento de sucessão real. O herdeiro direto foi escolhido, as instruções foram dadas e o governo Lula acaba de ser pego em um estado de choque absoluto. Fique comigo nos próximos minutos, porque eu vou te revelar cada detalhe desse documento sigiloso. Quem é o nome que agora carrega o peso dessa indicação e por que essa notícia está sendo tratada como uma emergência nacional que o sistema tentou a todo custo esconder de você? A situação em Brasília atingiu um ponto de ebulição que não víamos há anos. Para entender a gravidade dessa carta, é preciso olhar para o que aconteceu nas últimas horas sob um manto de sigilo absoluto. Bolsonaro, mesmo enfrentando desafios de saúde que o levaram ao hospital, provou que o seu silêncio é mais perigoso para o sistema do que qualquer discurso público. O que está em jogo aqui não é apenas a saúde de um homem, mas a sobrevivência de todo um movimento político que se viu encurralado pelas últimas decisões vindas de Brasília. Fontes próximas ao ex-presidente relatam que o clima no quarto do hospital era de uma reunião de guerra. Enquanto os aparelhos monitoravam seus sinais vitais, Bolsonaro usava o pouco tempo que tinha entre os procedimentos médicos para articular com seus aliados mais leais. A urgência dessa carta se dá porque o governo Lula acreditava ter desarticulado a direita ao focar em processos e inelegibilidades. Eles pensaram que ao tirar o capitão do tabuleiro, as peças se dispersariam, mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. Essa carta é o contra-ataque que o Planalto não previu. A tensão é tamanha que emissários de diversos partidos da base aliada de Lula foram vistos em conversas de corredor tentando descobrir o conteúdo exato das instruções deixadas por Bolsonaro. O medo do atual governo é que essa carta não aponte apenas um sucessor, mas que ela funcione como um guia de mobilização popular imediata. Estamos falando de um momento em que a vulnerabilidade física se transformou em uma força política devastadora. O sistema tentou isolá-lo, tentou silenciá-lo, mas ao escrever essas linhas de próprio punho, Bolsonaro criou um fato novo que coloca a atual gestão em estado de alerta máximo. A ordem agora em Brasília é clara. É preciso abafar esse nome antes que ele ganhe as ruas, porque se o sucessor real for quem as evidências apontam, o cenário para 2026 acaba de mudar completamente hoje. O mistério que envolve esse documento vai muito além das palavras escritas no papel. Ele reside em como essa mensagem conseguiu sair das paredes blindadas do hospital e chegar às mãos certas, driblando a vigilância constante que cerca o ex-presidente. Informações de bastidores sugerem que a operação para a retirada dessa carta foi digna de um filme de espionagem. Não foi um e-mail, não foi uma mensagem de WhatsApp que pudesse ser interceptada por sistemas de monitoramento. Foi papel e caneta, o método mais antigo e, ironicamente, o mais seguro contra a espionagem digital que hoje domina Brasília. Relatos indicam que apenas 3 pessoas do círculo mais íntimo e inabalável de Bolsonaro tiveram acesso ao conteúdo original antes dele ser fragmentado para os líderes do movimento. Entre esses nomes, especula-se a presença de uma figura de alta patente militar e um membro da família que tem servido como a voz oficial do ex-presidente nos momentos de crise. O governo Lula, ao saber da existência desse documento, iniciou uma verdadeira caça às bruxas dentro dos serviços de inteligência. Eles querem saber quem permitiu que essa comunicação acontecesse e, principalmente, para onde esse sucessor real foi instruído a ir. A urgência desse vazamento é o que mais assusta o Palácio do Planalto. A notícia não vazou para a grande mídia de forma completa, mas sim em pílulas estratégicas, gerando um efeito de pânico controlado nos adversários. Cada frase que chega ao conhecimento público parece ter sido calculada para desestabilizar uma ala diferente do governo atual. Enquanto isso, nos grupos de apoio e nas bases militares, o clima é de uma expectativa eletrizante. A pergunta que ecoa nos corredores do poder é:
Se Bolsonaro escreveu essa carta em um momento de dor e urgência, o quão decisivo é esse nome para ele ter arriscado tanto o sigilo de sua localização? O que se sabe é que o portador da carta já cumpriu sua missão e o sucessor já está ciente de que o bastão foi passado. Agora, o silêncio de Bolsonaro no hospital não é mais de recuperação. É o silêncio de quem acabou de lançar o checkmate no tabuleiro político brasileiro. O que se viu nas últimas horas dentro do Palácio do Planalto foi um cenário de guerra que o público não terá acesso pelas vias oficiais. Fontes ligadas ao coração do governo relatam que, assim que os primeiros relatórios da inteligência confirmaram a existência da carta escrita por Bolsonaro, o clima de celebração pela suposta fragilidade do adversário deu lugar a uma tensão paralisante. Lula teria convocado uma reunião de emergência fora da agenda oficial, reunindo seus ministros mais próximos e os estrategistas de comunicação que monitoram as redes sociais 24 horas por dia. O medo não é apenas político, é o medo estratégico de quem sabe que perdeu o controle da narrativa. A ordem dada pelo Planalto foi clara e imediata. É preciso descredibilizar a existência da carta, ou, no mínimo, rotulá-la como uma fantasia de internados. No entanto, nos bastidores, a correria é para tentar identificar quem é o sucessor citado, antes que ele seja anunciado oficialmente para as massas. O governo sabe que, se Bolsonaro conseguiu articular um nome enquanto está em um leito de hospital, a força desse movimento é muito maior do que as pesquisas encomendadas sugerem. Ministros da Justiça e da Secretaria de Comunicação estariam trabalhando em conjunto para pressionar as plataformas de mídia a conter o avanço dessas informações, sob o pretexto de combate à desinformação. Mas a verdade é que eles estão tentando apagar um incêndio que já se espalhou por todo o país. O que mais assusta a cúpula do PT é a capacidade de Bolsonaro de se manter como o centro das decisões, mesmo sob ataque constante. Enquanto o governo tenta lidar com a economia oscilante e a queda de popularidade, a notícia de um sucessor ungido por uma carta de hospital cria um símbolo de resistência quase místico para a direita. Para o núcleo duro do governo Lula, essa carta é o pior cenário possível. Ela unifica a oposição em torno de um nome novo, limpo de processos e com a bênção direta do maior líder popular da história recente. O desespero é real, porque eles entendem que, contra um sucessor real escolhido em um momento de sacrifício, as táticas antigas de ataque político podem simplesmente não funcionar. O Planalto agora joga na defensiva, aguardando com temor o próximo movimento dessa peça que Bolsonaro acaba de mover no tabuleiro. Mas quem é o nome que Bolsonaro, de próprio punho, teria apontado para carregar o estandarte da direita? Para entender essa escolha, precisamos olhar para os critérios que o capitão sempre valorizou: lealdade inquestionável, entrega de resultados e, acima de tudo, a capacidade de transitar entre o eleitorado raiz e o centro que decide eleições. As informações que circulam nos bastidores sugerem que a carta não foca apenas em popularidade, mas em quem tem a pele mais grossa para suportar o massacre que o sistema prepara para os próximos meses. Muitos apostam em Tarcísio de Freitas pela sua capacidade técnica e gestão em São Paulo, mas a carta escrita no hospital traria um componente emocional que vai além da administração. Fala-se de um sucessor que consiga manter acesa a chama do bolsonarismo puro, sem se curvar às pressões das cúpulas de Brasília. Alguém que não tenha medo do debate direto e que, ao mesmo tempo, consiga furar a bolha da rejeição que as pesquisas do governo Lula tanto tentam inflar. O perfil desenhado por Bolsonaro é de um guerreiro que está disposto a ir até as últimas consequências pela liberdade, exatamente como ele fez. A grande surpresa da carta, segundo fontes que tiveram acesso ao conteúdo, é a menção a uma estratégia de união total, sobre uma liderança que consiga blindar a família Bolsonaro enquanto avança nas pautas conservadoras. Não se trata apenas de substituir um nome por outro, mas de criar um escudo político impenetrável. Este sucessor, o escolhido real, já estaria sendo preparado para uma série de aparições estratégicas, começando por eventos que simbolizam a resistência.
O sistema sabe que, se esse perfil for confirmado, a narrativa de que a direita estava morta acaba de ser enterrada em um leito de hospital. O sucessor real é aquele que Lula mais teme, um líder que herdou o carisma do pai e a competência de um gestor, transformando-se no maior pesadelo que o Palácio do Planalto já enfrentou. A mensagem final que emana daquela carta no hospital é clara. O tempo de apenas observar acabou. Bolsonaro sabe que sua força não vem de cargos ou títulos, mas da conexão direta com cada um de vocês. A urgência desta notícia não é por acaso. O sistema quer que você acredite que tudo está perdido, que a oposição está fragmentada e que o caminho para 2026 está livre para a esquerda. Mas a existência desse documento prova ao contrário. A estratégia está mais viva do que nunca, e o plano de retomada do Brasil já foi assinado e selado. Agora, a responsabilidade passa para as mãos do povo. Este vídeo que você está assistindo é uma peça fundamental nesse quebra-cabeça de informação. O governo tenta, a cada minuto, derrubar conteúdos que trazem a verdade dos bastidores, rotulando-os para esconder o próprio medo. Por isso, a sua ação agora é um ato de resistência política. Não deixe que essa revelação morra aqui. O sucessor real só terá força se tiver o apoio da base que nunca abandonou o capitão, mesmo nos momentos mais difíceis no hospital. Precisamos mostrar que a mensagem de Bolsonaro foi recebida em alto e bom som. Inscreva-se neste canal agora para ser o primeiro a saber quando o nome oficial for anunciado nas próximas horas. Ative todas as notificações e, o mais importante, comente aqui embaixo: o Brasil tem sucessor. Esse comentário é o que faz o algoritmo entender que esta notícia é urgente e precisa chegar a milhões de patriotas antes que o sistema tente nos calar novamente. Compartilhe esse vídeo em todos os seus grupos de WhatsApp e Telegram. A hora da decisão chegou e o destino da nossa nação depende da nossa união em torno do herdeiro real que acaba de ser ungido. O Brasil não vai parar.